Saudações, gente bonita, mestre Leider aqui falando em Goiás, 13 horas e 13 minutos e o dia tá quente. Bom, acho que o peso na consciência de eu ter feito um vídeo micro, no sentido de explicar através do exemplo do problema da minha cidade, cães de rua versus população, e da solução que eu acredito ser arbitrária por parte da municipalidade, eu gostaria de agora fazer um vídeo mais macro. No qual sentido? Quer dizer, no primeiro vídeo do dia, nós discutimos sobre a Europa, certo? Como a partir do fim da Segunda Guerra Mundial, com amplo apoio britânico, ela foi derivando para se tornar praticamente uma colônia dos Estados Unidos da América. Eu até estava pensando em falar sobre as consequências disso, mas como é um assunto de uma certa complexidade, que demanda tempo, eu vou deixar para a live. Agora eu gostaria de falar sobre a questão subjacente. Qual que é a natureza desses eventos? É o capitalismo. A questão toda é o capitalismo. Sabe? Os Estados Unidos, acho que desde a sua independência, desde antes da independência, né? Eles vivem um estado de guerra constante. Alguém já fez a conta? Que parece que os Estados Unidos tiveram, não sei se 6 ou 8 anos de paz desde 1776 até hoje. Então, quando um país em quase 250 anos tem 6 anos de paz, é óbvio que a guerra não é um objetivo, não é, perdão, um acidente fortuito. Não, a guerra é um objetivo. Para ter tão pouca paz, ela não estava sendo procurada, buscada, e eu ousaria dizer que nem desejada ela é pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos, já dissemos isso várias vezes, semeiam o caos, certo? O lema dos Estados Unidos, In God We Trust, seria muito mais honesto se dissesse Our brand is the crisis. Porque o negócio deles é a crise. É dela que eles vivem. É ela que eles semeiam em todos os lugares para onde vão, sem quase nunca terem sido chamados. Eles se convidam. Eles vão e levam a crise. Esse é o negócio deles. A crise. Certo? Mas por que isso? Também já dissemos em outro vídeo que a questão é que os Estados Unidos personificam politicamente o capitalismo. Não que o capitalismo tenha surgido nos Estados Unidos. Ele surge na nação que colonizou, que roubou as terras dos indígenas e escravizou pretos para formar os Estados Unidos, a Inglaterra. Mas, diferente da Inglaterra, que era feudal e foi se tornando capitalista, os Estados Unidos já nasceram capitalistas. Então, são os frutos de uma árvore, né? Foi plantado o capitalismo, lá o capitalismo deitou raízes, cresceu, frutificou, floresceu antes disso, né? E agora está apodrecendo. Agora as raízes estão rotas. O tronco está infestado pelos cupins do neoliberalismo. Os frutos que existem, podres. Né? O Estado legítimo é um fruto podre do capitalismo norte-americano. É isso que Israel é. Enfim.
Mas quando a gente fala de capitalismo, eu nem quero fazer uma digressão econômica ou sociológica. E nem preciso da dimensão histórica. Esse vídeo aqui consegue dizer para mim tudo que é necessário que a gente entenda sobre como funciona o sistema capitalista. Em Harvard, Lehman fala do não sucesso da Americanas. Mas peraí, não foi uma fraude de 50 bilhões de reais? Se você é bilionário, fique à vontade para cometer a maior fraude da história do Brasil, que provocou a demissão de mais de 10 mil funcionários, que quebrou fornecedores. Como prêmio, será chamado para falar em evento organizado por brasileiros em Harvard. Por sinal, o evento tem ética e integridade entre seus valores. Escute essa pérola que o Lehman soltou. Ética é nosso valor não negociável. E sabe o que o Lehman disse na CPI da Americanas? Nada, porque ele sequer foi chamado. Apesar de o ex-CEO ter afirmado que o Lehman sabia da situação da empresa. Termina o vídeo com essa outra manchete. Após Americanas, Lehman diz que fracassos são oportunidades para fazer melhor. É conveniente chamar fraude de fracasso, né? Me siga para saber mais e compartilhe para mais gente saber. Não precisa comentar, sabe? Eu parto do pressuposto correto, e eu tenho tido algum sucesso nisso, que eu devo respeitar a inteligência das pessoas que assistem meus vídeos. Então todo mundo entendeu. Esse sujeito, ele está conectado com algumas das privatizações feitas a mando do Bozo, no apagar das luzes do desgoverno dele. A privatização é uma coisa extraordinária, porque é a apropriação por interesses privados do investimento público. O dinheiro dos impostos pago pelos cidadãos, às vezes por décadas, construiu empresas privadas que são entregues normalmente a preço de banana a interesses particulares, não raro estrangeiros. Fernando Henrique Cardoso fez muito isso. E agora nós temos outro exemplo aqui na América do Sul. Vou mostrar para vocês. Eu penso que o Milei, assim como Bolsonaro, Temer, Lenin Moreno, Noboa, sei lá o nome do presidente do Paraguai, tanto faz, eles não devem ser tratados como aberrações. O Milei é uma aberração surgida na Argentina, ou o Temer, ou o Bolsonaro, ou Fernando Henrique Cardoso foram aberrações surgidas no Brasil. Não. É o fruto desejado, adubado pela imprensa, né? A imprensa aduba, a imprensa prepara o solo. Esse é o papel da imprensa. Isso tem muito a ver com o conceito de ideologia, né? A imprensa e o judiciário, cada vez mais o Ministério Público, prepara o solo. A polícia e o exército, as forças de repressão armadas, aram e nivelam. E aí o capitalismo brota, surge, joga raízes, destrói a vegetação nativa. É quase como se fosse um agronegócio. A maneira como o capitalismo funciona. Né? A gente precisa disso para entender geopolítica. Porque as pessoas não são simplesmente... Quer dizer, as pessoas são boas ou más. Mas os estados nacionais, a geopolítica não se trata de ser bom ou de ser mal. São interesses. A quais interesses determinada política se curva? É sobre isso que a gente está falando. Nós sabemos que os Estados Unidos, a União Europeia, os lacaios dos Estados Unidos, né, anglo-sionistas, o Estado ilegítimo,
todos eles operam pelo bem e interesse do capitalismo. Acho que esse é o ponto, hein?